Graças a Deus. O texto que nós lemos hoje encontra-se no capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, a partir do versículo 18 até o versículo 30. Trata da passagem do jovem rico e que nos traz grandes ensinamentos e que nós devemos tomar essa decisão de entender bem esse texto, porque eu tenho observado que esse é um texto muito pregado, mas também ele é muito mal interpretado. As pessoas normalmente usam esse texto para contrariar a possibilidade de alguém se tornar rico. Jesus disse que aquele que tem riquezas, ele dificilmente entra no reino dos céus. Nós precisamos compreender muito bem o porquê ele diz isso. Em outras oportunidades, Jesus ele nos diz que temos que juntar tesouro no céu, onde a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Mas infelizmente o ser humano, ele prefere juntar tesouros no céu, na terra e não no céu. E eu quero abrir um leque em cima desta expressão tesouro, para que nós venhamos ter uma compreensão melhor do que aconteceu nessa passagem. Não foi o fato de ser rico que impediu este jovem seguir a Jesus. Não foi o fato dele ser uma pessoa farta de dinheiro que impediu ele de ser um bom servo do Senhor. Porque o dinheiro não impede as pessoas de servirem a Cristo. O dinheiro não impede as pessoas de fazerem parte do reino de Deus. Aleluia. E eu vou citar o caso de um que a Bíblia nos conta, para que nós possamos ter um bom entendimento disso, se é ou não verdade. A Bíblia nos conta a história de que havia um homem chamado Barnabé, que era um homem rico, senhor de muitas posses. E esse homem teve um encontro com Cristo e converteu-se a Jesus. E ele então passou a compreender que melhor para ele era o que estava no céu do que o que ele tinha na terra. O texto que nós lemos hoje na abertura do culto, que diz que se esperamos em Deus somente para esta vida, somos mais do que miseráveis, se encaixa muito bem dentro dessa situação. Porque normalmente as pessoas, elas esperam em Deus para essa vida. O que lota, o que enche uma igreja é você prometer bênção e prosperidade. Anuncia que nós vamos estar orando e ungindo as pessoas para elas serem prósperas financeiramente. A igreja enche. Anuncia que vai ser pregado a palavra de Deus, poucas pessoas aparecem. Porque as pessoas estão mais preocupadas com o seu tesouro aqui da terra. Mas eu quero abrir um pouco mais esse leque. Nós precisamos observar um pouco o que Jesus ele fala, a conversa que ele tem com este jovem. Esse jovem chega assim em Jesus, chamando ele de bom mestre. E Jesus então fala para ele: escuta, você está me chamando de bom por quê? Se bom só existe um, que é Deus. Precisamos compreender que a natureza do ser humano está corrompida. Então não há ninguém dentro da terra ou sob a terra que se assemelhe a Deus em relação à sua bondade
bondade, a sua justiça, a sua santidade. Não há. Nós estamos em uma luta contínua, buscando em Deus nos aperfeiçoarmos diariamente. E essa luta, essa batalha, nós não podemos desistir de travar. E observem que a forma com que Jesus se aproxima deste jovem para questioná-lo. Jesus, ele fala assim: escuta, você tem observado os mandamentos? Em um outro texto, em um outro evangelho, Jesus pergunta, o jovem pergunta para Jesus qual deles. Aí Jesus então cita esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Vocês observaram que nestes mandamentos, Jesus ele excluiu aqueles que são direcionados em relação ao relacionamento do homem para com Deus. Nós bem sabemos que os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento do homem para com Deus, a forma com que Deus tem que se comportar em relação a Deus. Nós já tratamos desse assunto aqui, já foi pregado sobre esse assunto aqui. E os outros 6 mandamentos, estes que Jesus cita, tratam do relacionamento do homem para com o homem. Mas por que Jesus então ele fala sobre os mandamentos do relacionamento do homem para com o homem e não dos relacionamentos do homem para com Deus? Porque neste primeiro ele já se mostra reprovado, porque ele se apresenta a Jesus chamando Senhor, meu bom mestre, o bom mestre. Jesus, conhecendo o seu coração, ele diz: bom só é Deus. Por que você vem me chamar de bom? E esta é uma verdade que nós não podemos de forma alguma nos esquecer. Deus, ele é bom. Se você está passando por dificuldades, ou se a sua mente ou a sua cabeça está passando por problemas psicológicos, se você está passando por algum tipo de problema hoje, não culpe a Deus, porque Deus jamais vai lhe permitir passar por uma provação ao qual você não é capaz de suportar. Porque quando a situação fica complicada demais e você diz: não aguento mais, aí Jesus fala: agora é minha hora de agir. Eu sou prova disso. Eu já cheguei a estar em situações tão difíceis que eu disse para Deus: Senhor, eu não aguento mais. E então ele depositar uma paz em meu coração e dizendo: eu estou te dando a solução. E praticamente de imediato a resposta já veio. E aquilo que para mim estava insuportável passou então a se tornar um refrigério. Porque Deus não nos permite passar por provações maiores do que as nossas forças. Bom é Deus. O homem é ruim. O homem é mau. A sua natureza está corrompida. O homem, na hora em que aperta o seu cerco, ele costuma a desviar-se dos princípios cristãos, dos princípios aos quais ele aprendeu da parte de Deus. Jesus fala: você guarda os mandamentos? Você conhece? E nós precisamos ter um entendimento de algo importante. Duas características deste jovem.
começo do texto, esse texto nos apresenta este jovem como sendo um príncipe. Na Bíblia, quando chama alguém de príncipe, não está dizendo que ele é filho de rei. Está dizendo que ele é uma autoridade, ele é um governante. Ele é alguém que tem um domínio sobre pessoas. Tanto é que diversas vezes nós vamos ouvir falar de Davi sendo um grande príncipe. Não porque ele era filho de rei, mas porque era um grande governador. E este jovem, então, ele era alguém que tinha um domínio embaixo da sua autoridade. Aleluia! Ele era alguém influente. E ele, além de ser alguém influente, ele se apresenta como sendo alguém religioso e que guardava os mandamentos do Senhor. Por conseguinte, ele não adulterava, ele não era um assassino, não matava, ele também não roubava, também não falava mau testemunho, e também ele honrava a pai e mãe. Observem que ele diz que estes mandamentos ele já observava desde quando ainda era bem jovem, quando ainda era uma criança, porque ele havia sido ensinado acerca dos mandamentos. Ele havia sido ensinado de como se comportar agradando a Deus. Ele não era um ímpio. Ele não era alguém que não conhecia Deus. Ele era alguém que tinha um relacionamento com o Senhor. Mas o texto nos diz que quando Jesus falou para ele, falta-te uma coisa, e Jesus então fala para ele assim, olha, vende tudo que tem e dá aos pobres e depois me segue. E diz o texto que ele se entristeceu demais e então foi embora. A grande verdade, Aleluia. Glória a Deus. A grande verdade é que nós não gostamos de deixar as nossas riquezas para seguir a Cristo. Sabe o que você pode chamar de riqueza para você? Os seus amigos, a sua família, os seus hábitos, aquilo que você tanto preza, aquilo que você tanto preza é o seu tesouro, é a sua riqueza. E observem o que Jesus diz no final do texto: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Em um outro texto, Jesus diz assim, que aquele que não está disposto a largar pai e mãe por minha causa, não é digno. Nós colocamos as nossas riquezas, o nosso tesouro, muitas vezes em coisa tão medíocre, tão pequena. Sabe aquele vício, aquele hábito que nós nos apegamos? Aquilo que faz parte da nossa rotina. E que quando então, para trabalhar ou para fazer algo em favor do reino de Deus, nós somos obrigados a abandonar. Isso é uma riqueza, que nós escolhemos ficar com ela, do que então seguir a Cristo. Existem pessoas que, quando está chegando nos momentos finais de uma novela, mas não vai na igreja de jeito nenhum. Se é dia de culto, não vai. Se é dia de ensaio, não vai.
Se é um dia de reunião, não vai. Por quê? Porque a sua riqueza está lhe prendendo em casa. Existem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja porque o meu marido ou a minha esposa não me permite. Eu não vou porque meus filhos não me permitem. Eu não vou porque os meus pais não me permitem. Saiba você, que se você não estiver preparado para dar primeiro valor ao que é do reino de Deus, estas outras coisas não lhe serão acrescentadas. Existem pessoas que ficam assim: mas se eu pegar e abandonar os meus filhos, porque se eu for para a igreja, os meus filhos irão me censurar e deixarão de frequentar a minha casa. O meu marido ou a minha esposa deixará de me amar, porque ele não quer que eu me envolva com esta religião. Porque onde eu estou é muito cômodo, eu não preciso fazer nada. A promessa que Jesus nos deixa aqui é algo que nós precisamos entender. Na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais deste mundo. Observe que a promessa de Deus não é só para a eternidade, não. As promessas de Deus são para que você venha desfrutar também aqui nessa terra. Aleluia. E aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele não vai deixar de cumprir as promessas que Ele te fez. Mas é necessário você dispor. Abraão foi questionado por Deus de uma forma difícil, pesada. Deus chegou em Abraão e falou assim: olha, eu lhe prometo um filho. E Abraão creu, confiou. Já quando velho, já de muita idade, 100 anos, ele se torna pai de um único filho, o filho da promessa. E então Deus, ele chega nesse homem e fala: eu quero ver se você realmente me ama. Eu quero ver se você realmente me ama mais do que as suas riquezas que você tem aí na terra. Porque para Abraão não tinha aqui na terra riqueza maior do que o seu filho. 100 anos para poder ter um filho. Ele tinha muitos tesouros, ele tinha servos, ele tinha escravos, ele tinha animais, ele tinha propriedades. Mas para ele não tinha tesouro maior do que o seu filho. E então Deus fala assim: eu quero ver se você realmente é um homem de fé. Eu vou te mostrar um monte. E então eu quero que você leve o seu filho lá. E então entrega-o a mim em holocausto. Deus manda Abraão abrir mão da sua maior riqueza para demonstrar o amor que ele tinha por Deus. Glória a Deus. E Deus, ele está sempre nos perguntando e nos questionando e nos pedindo para nós abrirmos mão daquilo que mais nós amamos em favor do reino dele. Eu me lembro de uma vez que eu questionado acerca de um assunto, acerca de algo muito importante na minha vida. Perguntaram para mim: e se você perder esse seu bem tão precioso, o que você vai fazer? Eu vou embora da igreja.
Mas incrível. É incrível que parece que na mesma hora que eu falei, Deus determinou de ir lá para o céu. Ah, é? Tirou. Para provar a fé. E foi difícil passar sem aquilo que tanto eu queria, aquilo que tanto eu amava, aquilo que eu tanto desejava para a minha vida e tanto havia lutado para poder conquistar. Deus ainda fala muitas vezes para nós: ainda te falta uma coisa. Meu Deus, aleluia. Abre mão da tua riqueza. Abre mão daquilo que você tem como maior valor na tua vida, em favor do meu amor, em favor do meu reino. Jesus não está dizendo assim: olha, vai e abandona tua casa, larga teu pai, larga tua mãe, larga teu esposo, tua esposa, e vem então me servir de forma integral. Não. O que o Senhor diz é que você esteja disposto a abrir mão de qualquer coisa que você tenha como valoroso na sua vida, para então servir a Ele. Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. É difícil o ser humano conseguir compreender que ele tem que ter como mais importante para ele o reino de Deus. É difícil o homem compreender que as paixões dessa vida podem nos tirar ou podem nos privar da salvação. É uma grande verdade que as pessoas conseguem ser abençoadas financeiramente quando elas se dispõem do que ela tem de material em favor do reino de Deus. Por quê? Porque aquele que dá a semente ao que semeia, multiplica na sementeira. Porque Deus sabe que a riqueza não lhe impede de servi-lo. Muito pelo contrário, você serve a Deus com a riqueza que você tem. Aquilo que você tem de mais importante na tua vida tem que servir para a glória de Deus. Entendam bem, não estou dizendo para você que você tem que abrir mão de tudo que você tem na área de finanças, não! Mas você não tem que ter isso como mais importante para você do que o reino de Deus. Um carro não é mais importante do que o reino de Deus. A casa não é mais importante do que o reino de Deus. Um emprego não é mais importante do que o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Um filho não é mais importante do que o reino de Deus. Um marido ou uma esposa não é mais importante que o reino de Deus. Um pai ou uma mãe não é mais importante do que o reino de Deus. Não são palavras de um homem. É a Bíblia quem diz isso. E observem que Jesus ele está dizendo que aquele que se dispõe ou que abre mão das suas riquezas, ainda nesta vida será abençoado. Aleluia. É muito interessante nós observarmos a vida dos homens de Deus que não são presos ao dinheiro. É interessante como elas prosperam com facilidade. Por que prosperam com facilidade? Porque para ela o mais importante não é o que ela tem, Aleluia. e sim a quem ele serve. Verdade. Lembram-se da história de Jó? Deus deu, Deus tirou. Deus me deu os filhos, Deus levou os filhos.
E é interessante, falando-se em relação a filhos, quantas pessoas abandonam o reino de Deus porque um filho morre. Se o teu filho for salvo, glórias a Deus! O Senhor já o recolheu e já tomou para si. Não corre mais risco nenhum de perder a salvação. Mas é que o homem é ganancioso. O homem, ele quer tudo para si. Aquilo que Deus te deu para você ser um mordomo. Mas aquilo que Ele te deu não lhe pertence, pertence a Ele. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Qual é a sua riqueza? Você está disposto a ofertar para Deus essa sua riqueza? Estou pedindo oferta de dinheiro, não. Estou pedindo oferta de dinheiro, não. Estou pedindo para você ofertar aquilo que você tem como mais precioso para Deus. Não para a igreja, para Deus. O que você tem de mais precioso? É a tua família. Consagra ela a Deus. Busque a Deus continuamente em favor da sua família. Leia a Bíblia para seus familiares. Insista em mantê-los na igreja ou levá-los até a igreja. O teu emprego é o maior bem que você tem, a tua maior riqueza. Entregue tua vida no seu trabalho para Deus. Porque com certeza, quando nós damos a Deus, Ele nos dá. O texto nos diz que não haja de receber muito mais neste mundo. E não somente as bênçãos serão neste mundo, mas como estarão se estendendo para a eternidade. Se você entregou a sua vida para Cristo, se você entregou a sua vida para o Senhor, você já não tem mais nada. Tudo pertence a Ele. Mas ainda você continua insistindo em manter escondido a sua riqueza. Quando Deus manda Josué guerrear com Jericó, e o povo de Israel rodeia as muralhas de Jericó por 6 dias seguidos. No 7º dia, então, eles tocam a trombeta e dão aquele brado. E então as muralhas caem, a cidade é totalmente destruída, os seus habitantes são mortos. Deus havia dito para Josué: não pegue despojo nenhum. O que são despojo? São os bens que haviam sido conquistados daquele povo. O ouro, a prata, os animais, tudo. O indivíduo achou algo maravilhoso, lindo demais, e pegou para si. E escondeu, pensando que pudesse esconder de Deus. Mas Deus pediu para que não pegasse nada. Por quê? Porque tudo aquilo deveria ser consagrado a Deus. Aquela vitória deveria ser consagrada a Deus. E se é para Deus, então a pessoa não deveria ficar com nada. Em outras lutas, em outras batalhas, Deus permitiu que se pegasse o despojo. Por quê? Porque Deus estava permitindo, já que naquela batalha o povo então havia sacrificado tudo para Deus, havia ofertado tudo, todo o ouro, toda a prata, todos os animais para Deus. No outro, Deus permite que eles ganhem a luta e então juntem um grande tesouro. A riqueza de Jericó não ia lhes fazer falta alguma, mas para eles, para aquele indivíduo, ele achou algo
que serviu como sua riqueza. O que a Bíblia nos diz a respeito da vida deste homem? Que enquanto ele não foi morto, sendo punido pela sua desobediência, a nação de Israel estava debaixo de uma maldição. A sua riqueza, aquilo que você tem de mais importante na tua vida, ao ponto de você escolher a riqueza ao invés do reino de Deus, pode se tornar a sua maldição. Porque aquilo que não te serve para te beneficiar, pode te servir para te prejudicar. E se isso está te separando de Deus, então está te amaldiçoando. Por isso Jesus diz que é muito difícil entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Ao chegar em sua casa, ou ao término desta mensagem, que você pode estar ouvindo aqui na igreja, ou então pela internet através da gravação, se você decidir fazer dessa forma, pega um papel, faça uma lista daquilo que você tem como tesouro na sua vida, e então entregue para Deus. Fala: Deus, até hoje eu tinha isso aqui como mais importante para mim. Por causa disso aqui eu matava ou eu morria. Por causa disso aqui eu era capaz de fazer qualquer coisa. Mas hoje eu entrego nas tuas mãos. E com certeza as portas do céu se abrirão para você. E com certeza muito mais o Senhor irá lhe conceder. Não somente para esta vida, como também para a vindoura na eternidade. Seja abençoado por Deus. Entregue a sua riqueza para Deus. Entregue aquilo que você tem de mais importante na sua vida para Deus. E seja abençoado por Ele. A sua vida, como a minha vida, aquilo que você tem, como aquilo que eu tenho, tem que servir para a glória de Deus. Porque se não servir para a glória de Deus, para nada serve. Os seus bens, as suas roupas, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua riqueza, a sua família, o seu relacionamento, precisa servir para que Deus seja glorificado. E se assim for, serás grandemente abençoado. Que Deus te abençoe e que você dê ouvido à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.